Família a gosto de Deus. E o tema de hoje que nós vamos discernir é: a família cristã ordinária vive o princípio da graça extraordinária. Eu vou repetir. A família cristã ordinária vive o princípio da graça extraordinária. Eu estava acompanhando e louvando a Deus nessa última música que nós cantamos em louvor ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um evangelho, além de todas as músicas que foram bem colocadas, como o irmão Cláudio falou sobre alerta. Mas essa música aí, eu lembro que em 2016 foi a última vez que nós fomos lá em Águas de Lindóia, numa conferência para pastores e líderes. E mais de 2.000, quase 2.500 pessoas, sendo que é mais de 1.000 pastores reunidos, louvando o nome do Senhor com essa música. Você não imagina como é maravilhoso estarmos louvando o nome do Senhor com toda a nossa força e com essas letras belíssimas que falam do amor de Deus para nós. Que nós possamos absorver isso com alegria em nossas vidas cristãs. A família cristã ordinária vive o princípio da graça extraordinária. Alguém pode dizer: família cristã comum está quase extinta. Nós estamos ouvindo constantemente essa frase. A cultura contemporânea está redefinindo a família. Por exemplo, casamento gay, aceitação da poligamia, casar consigo mesmo. São tantas coisas, tantas ideias absurdas. A noção de que os pais, cujo amor produz filhos, devem viver juntos no matrimônio, trabalhando em conjunto para promover um lar piedoso e a estabilidade para seus filhos, praticamente desapareceu como um ideal cultural. A família cristã comum é simplesmente o povo cristão comum, que vive nas condições comuns da vida. A partir da graça extraordinária do Evangelho, é que esse povo comum, que vive uma vida cristã comum, vive na graça extraordinária do Evangelho. Como nós cantamos, louvamos e lemos. E é isso, e isso não é apenas para famílias com pai e mãe. Deixa eu explicar para vocês. Obrigado. Isso não é somente para pai e mãe. Há dezenas de pais e mães solteiros que se converteram a Cristo e agora eles estão honrando a Deus em seus lares. E muitos avós que estão bravamente criando seus netos. Uma ilustração de uma família verdadeira: uma mulher, uma mãe solteira, criou 3 filhos, que agora são cristãos adultos, criando seus próprios filhos. Ela constantemente lembrava aos seus filhos das normas bíblicas para a família. Ela dizia assim: olha, se você tivesse um pai, ele estaria fazendo isso, isso e isso. Mas como você não tem, eu mesmo faço. Na ausência de um marido, ela ensinou seus filhos a compreender o papel de um marido e pai na família, mesmo sem tê-lo. Ela ensinou seus filhos e os seus filhos hoje vivem com os ensinamentos da mãe, criando sua família como devem criar. Podemos perceber que há uma dinâmica na família. Não é à toa que o Senhor, nosso Deus, instituiu a família, como ela é, como ela deve ser.
Há uma dinâmica familiar, uma escola de teologia, uma escola de relações sociais e uma escola do Evangelho, inseridas na família cristã. Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Essa é uma frase que eu já citei aqui, de Albert Einstein, que fala que tudo é milagre, inclusive a família, principalmente é milagre. Tudo é milagre. Nós vivemos, respiramos, milagre. A gente não precisa esperar um grande milagre na nossa vida. Só em você estar vivo aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor, Criador de todas as coisas, é um milagre. Só em você representar a sua família aqui hoje, é um milagre. Veja a sua família. Ore pela sua família, que ela possa estar unida na palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 21 até o capítulo 6, verso 3, verso 4, aliás. Efésios, capítulo 5, versos de 21 ao capítulo 6, versículo 4. Essa passagem sempre é uma passagem, ou um parágrafo, que fala acerca da família. E a gente já falou muito sobre isso, a gente sempre, diversas vezes, pastores têm ministrado a palavra dentro dessas passagens. Mas eu vou ver só alguns pontos importantes dentro disso daqui, daquilo que você já aprendeu, para a gente dar ênfase e lembrar do nosso papel dentro da família. A partir do versículo 21 diz assim, Efésios 5, 21. Sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina
e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, obrigado, e nos ajude, Senhor. Nós somos pecadores falhos e precisamos da Tua misericórdia. Graças ao Senhor e pela Tua palavra que o Senhor nos revelou, a Tua misericórdia se renova a cada dia. E ainda assim o Senhor derrama a Sua graça. Graça em constituir uma família, graça pelos filhos, graça pelo trabalho, graça por respirar, graça pela comida, o alimento necessário, graça por tantas coisas que nós não conseguimos mensurar. Nós somos gratos porque o Senhor nos trouxe até aqui na Tua igreja local, que faz parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, que está espalhada no mundo todo. Que essa igreja, que esse pedacinho do Teu corpo possa ser em unanimidade, em unidade, demonstrar o Teu amor para com os outros e entre si mesma. Obrigado, Senhor, nos direcione, nos dê sabedoria, ilumina, Senhor, a nossa mente com Teu Santo Espírito para poder discernir a Tua palavra e que ela seja usada em nossas vidas. Pegamos em Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, dinâmica familiar. Efésios 5 descreve a família cristã comum. Ele fala de pessoas comuns, nada sobrenatural. Mas o que acontece dentro da família é algo sobrenatural, porque é diferente da sociedade. A sociedade não tem uma visão correta do que é ser cristão na família. Paulo usa também a paternidade. Ele vai falar isso em Tessalonicenses. Mas no capítulo 5, que nós lemos, ele descreve a família cristã comum. Ele diz que os maridos são chamados a exercer liderança amorosa, versículo 25. Eles têm que amar. Isso é um ponto principal de equilíbrio dentro da família. O homem começa com a sua responsabilidade de amar e exercer sua liderança amorosa. É importante você fixar isso, com amor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 a 11, o apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja, ele usa a paternidade como uma metáfora, para um comparativo, para o ministério pastoral. Ele lembra de seu trabalho árduo e do seu sofrimento. Olha lá, 2 Tessalonicenses 2. Aliás, 1 Tessalonicenses 2, desculpe. Versos de 9 em diante. Olha o finalzinho do versículo 9. Vamos ler o versículo 9 todo. Diz assim: pois vocês, com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Então ele está dizendo, Paulo usa essa metáfora, ele lembra do seu trabalho árduo e sofrimento. No versículo 9 ele está falando de como ele pregava de dia e trabalhava de noite, para que não fosse um fardo para eles. E no versículo 10, ele está dizendo o seguinte, ele diz: vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa. Este é um maravilhoso vislumbre da liderança piedosa de Paulo. Paulo se coloca como, em seu ministério, ele se coloca sempre como um pai daqueles que ele está ministrando. Então ele está falando o seguinte, ele continua dizendo o seguinte: justa, de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Ele dá ênfase, os que creem. No versículo 11,
Ele continua falando, ele diz da autoridade divina, ainda no versículo 10, que não é vista em tornar os outros seus servos, a autoridade divina é vista em servir, e no versículo 11 ele diz que é a autoridade dele em entregar a própria vida como sacrifício, quando ele diz no versículo 11, diz, e vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Os que tratam os seus filhos, aliás, ok. Sim, esse é o ponto, termina no versículo 11 aí. Que trata os seus filhos, dizendo que ele se sujeitou como servo, como pai, cuidando de cada um como se fosse seus filhos. Voltando para o Efésios 5, a gente tem uma imagem igualmente atrativa da esposa. Nós começamos com o marido e agora vamos para a esposa, no versículo 21. Volta lá para Efésios. Efésios capítulo 5. Versículo 21. Que diz o seguinte. Versículo 21 e 22, aliás. 21. É sobre a liderança. E 22 fala sobre a esposa. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. É interessante a gente notar, e isso já tem tido muita ênfase, que ela ajuda o marido a ser um líder de família bem-sucedido. Quando ela se sujeita à autoridade do homem dentro do lar, ela está dando ênfase, fortalecendo a liderança dele, e ele será bem-sucedido. Quando há um desequilíbrio na família, e a mulher não se sujeita ao marido como submissão, há um desequilíbrio e isso resulta em não acontece que um homem seja bem-sucedido. É óbvio que não é fácil subordinar a vida à liderança de outro. Todos nós passamos por isso. Quando nós nos submetemos à liderança, nós sentimos uma dificuldade. Porque no nosso ser, nós queremos ser líderes. Nós queremos sempre ser aquele que manda. A maioria de nós. E há uma dificuldade. Mas em Efésios 5, representa isso como um chamado comum para a esposa, aqui nessa passagem. É um chamado comum, chamado. É como eu e você fomos chamados para o Evangelho. E cada um de nós temos uma função dentro da família e dentro do Evangelho. Nesse sentido, ela é chamada, e esse chamado é um chamado comum especificamente para a esposa. Em última análise, uma esposa se entrega a Deus, esperando que em Deus, que Deus a abençoe ao viver sobre a autoridade do marido. Não é que ela faça isso como barganha, mas o que a palavra de Deus diz é que se eu me submeter a Deus, se eu me submeter a alguém em Deus, eu estarei fazendo a coisa certa. No sentido aqui, a mulher ela se submete ao marido por causa de Deus e não por causa dela mesma. Porque se nós agimos por nós mesmos, nós não queremos ser submisso a alguém, ou a um líder, ou uma pessoa que tem uma posição maior que a gente. Por isso que um cristão, quando ele é empregado, está numa empresa, ele será bem sucedido quando ele entende que ele se submete ao seu chefe por causa de Deus. Da mesma forma dentro da família, e especificamente aqui em relação à esposa, ao marido.
Ela espera, ela sabe, ela tem a promessa de Deus de que viverá bem, fazendo o seu papel. Semelhantemente, Deus promete em Efésios 6, olha Efésios 6, que tudo vai bem com a criança ou com o filho que honra e obedece aos seus pais. Versículos de 1 a 3 fala sobre isso. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Os pais sábios apresentam a necessidade de obediência de maneiras cativantes. Você tem que ensinar seus filhos de uma forma que eles entendam que é algo prazeroso, que essa necessidade de obediência é algo que vai dar alegria para eles também. É diferente de um pai que quer criar os filhos com muita austeridade, de uma forma rude, querendo que as crianças façam simplesmente para obedecer, sem dizer qual a razão disso. E quando um pai ele se submete a mostrar que a obediência é algo necessário, porque isso será bom para eles, aí você começa a direcionar seus filhos de uma forma diferente. Eles encorajam seus filhos, mas como? Como a gente deve encorajar os nossos filhos? Como você encoraja os seus filhos? Como você mostra que é necessário obediência, que eles devem obedecer? Dizendo que a razão para obedecer é porque Deus deu autoridade aos pais. Você tem que mostrar na palavra, olha, eu tenho autoridade porque Deus me deu, não foi eu que quis ter, não foi eu que impus, mas Deus disse que eu sou alguém que tem autoridade dentro da família. Por isso você, meu filho, deve obedecer. Você tem que obedecer, porque obedecendo você está honrando ao Criador, honrando a Deus. E, consequentemente, você será bem-sucedido também. A obediência não é por causa das exigências dos pais, mas por causa da vontade de Deus para as crianças. Essa é a vontade de Deus. Não tem nada além, não é palavras nossas mesmo, não é regras nossas, mas é vontade de Deus, regras positivas, regras importantes, regras que fazem bem a nossa família. No contexto da obediência, as coisas vão bem com as crianças. O resultado é um resultado satisfatório. Elas vão viver mais nesse sentido. A gente sabe que, eu já expliquei para vocês que no contexto judaico, quando o filho ou a filha desobedecia ao pai, eles poderiam chamar os sacerdotes e dizer que eles estavam desobedecendo e eles poderiam ser mortos. É por esse motivo que o mandamento diz: obedeça aos seus pais e viverá mais. Mas da mesma forma, aplicando em nossas vidas, toda a obediência que temos ao nosso Deus resulta em graça sobre graça. Além da misericórdia de não sermos destruídos, nós também recebemos graça sobre graça. Isso é importante para a gente observar. É muito importante você ser obediente. Crianças, jovens, adolescentes. Deus abençoa a obediência delas. É lindo quando crianças e jovens abraçam a verdade. O que é a verdade? A gente precisa entender o que é a verdade. De que os caminhos de Deus são bons. Essa é a verdade. A gente consegue dizer para os nossos filhos que os caminhos de Deus são bons? E eles entendem isso. Eles entendem que se você trilhar os caminhos de Deus, de acordo com as Escrituras, esses caminhos são bons para eles e para nós também? Ou eles não entendem isso?
Ou você não tem tempo para dizer para eles que são bons? Será que você para um pouquinho para mostrar a importância da obediência por causa de Deus? Você precisa meditar nisso. Recentemente eu falei com um pai, e o pai disse: olha, meus filhos não estão tão bem assim. Meus filhos, quando pequenos, eles eram assíduos. Eles sabem das histórias bíblicas, mas parece que eles estão um pouco desanimados com o Evangelho. Aí eu disse: olha, você tem que falar para os seus filhos a importância do Deus na vida deles, a importância de Cristo na vida deles, porque se eles não entenderem que Cristo é o primeiro, que Cristo é aquele que morreu por eles verdadeiramente, que eles têm a vida eterna e que eles têm que se regozijar e se alegrar diante de Deus por causa disso, eles não vão valorizar. E se você não der testemunho de que você ama a Deus, e você não ajunta os seus filhos para proclamar, para louvar o nome dele junto na família, você pode perdê-los. Porque as crianças, elas vão chegando a uma idade que elas querem conhecer tudo em sua volta. E elas precisam estar preparadas para isso. Versículo 4 diz, olha, no capítulo 6 diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira. Como é que é provocar seu filho à ira? Às vezes você impõe alguma coisa tão fortemente, mas não explica por quê. Pode explicar. Ora, é por isso, por isso, por isso. Agora, eu quero tratá-lo com amor e não com muita rispidez, porque ele vai ficar revoltado com você. Isso aconteceu comigo. Nós ficamos desesperados quando os nossos filhos começam a sair de casa. E precisamos entender essas coisas. Só à luz da palavra. Eu preciso fazer antes do que seja tarde demais. Tem sido a minha alegria ver netos e netas, crianças, adolescentes comuns, que gostam de seus pais e que aceitam a autoridade, que os amam o suficiente para sabiamente fornecer limites. Quando você demonstra o amor para com o filho, ele vai louvar a Deus e agradecer a Deus e a vocês futuramente até, quando você impõe limites. Quais são os limites que você impõe? São muito rígidos? Ou são muito soltos? Você tem que impor limites aos seus filhos de acordo com a palavra, com a luz da palavra. Até que ponto? Isso acontece muito conosco. Nós queremos criar nossos filhos em uma redoma. E esse é o nosso erro principal. Nós temos que ensiná-los a viver no mundo. Na minha geração, o que mais a gente queria, a geração que se converteu ao nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós tivéssemos sempre um lugar bem reservado e bem bom, que seja cristão. Nós criamos subculturas. O que é subcultura? Dentro de um mundo hostil, de um mundo pecador, na qual o nosso Senhor Jesus Cristo, em sua oração, diz que não nos tiraria do mundo, mas livraria-nos do mal, nós queremos nos fortalecer e nos resguardar do mundo em lugares bem reservados, como uma escola que seja denominacional, como um clube que seja só cristão, como lugares que sejam só nosso. Mas isso é um erro nosso. Porque quando as crianças chegam à idade de ir para a universidade, elas não têm mais essa redoma, esse lugar fechado. E aí nós perdemos os nossos filhos por causa disso.
E pela misericórdia de Deus, Deus pode trazer de volta, como Ele fez com o meu. Certo homem, pastor, ele exemplifica quando observava uma interação em sua mesa. Café da manhã, o filho adolescente diz: pai, posso tomar um pouco de café? Aí o pai diz: claro, pode tomar. Mas o pré-adolescente, o mais novinho, posso tomar um pouco? E o pai diz: não, meu filho, acho que não. E o pré-adolescente diz: isso não é justo, ele pode tomar café. E o pai diz: filho, eu não tenho que ser justo, eu tenho que ser sábio. Você sabe que no contexto americano, ainda é assim, eu creio, a criança não toma café até os 10 anos, certo? Depois dos 10 anos é que a criança começa a tomar café, certo? É uma regra. Mas ele está falando aqui, dando um exemplo do que aconteceu com ele. Mas foi um diálogo desagradável no início, que passou depressa. O menino mais jovem aceitou o julgamento do seu pai, sem reclamar. Ele repreendeu ele, e ele aprendeu a aceitar com alegria a autoridade do seu pai. Um dia, ele também será uma autoridade gentil e sábia. Uma vez que as dinâmicas dos relacionamentos estão sobre a ordem bíblica adequada, há 3 chamados para a família. Isso é uma coisa importante, note bem, 3 chamados para a família cristã. Primeiro, que nós, dentro da família, a família é uma escola teológica. A teologia, o estudo de Deus começa na família. Não pode ser deixada para a escola, não pode ser deixada para a igreja, tem que ser na família. Começa na família, a escola teológica. Também há uma escola de relação social. Os relacionamentos sociais, as crianças começam a entender melhor na família. E também há uma escola para a compreensão do Evangelho. Nós cantamos o Evangelho, nós falamos do Evangelho, mas devemos viver no Evangelho, ou do Evangelho. A primeira coisa, ou o segundo ponto, escola teológica. O chamado de Deus para a vida comum é resumida em 2 tábuas da lei. E a gente já leu esse versículo semana passada, mas esse versículo nós conhecemos muito bem, que está em Marcos capítulo 12, versos 30 e 31. E a primeira tábua da lei é: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a sua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, versículo 30 e 31. Amar a Deus e amar ao próximo é uma boa descrição da família cristã comum. Uma boa descrição da família cristã comum. Todos os mandamentos estão resumidos nesses 2 mandamentos. A família, como uma escola teológica, ela é a primeira tábua da lei. A família é um lugar para se maravilhar com a beleza de quem Deus é. Sabe, você colocar na criança, ou todos os membros da família, a maravilha da beleza de Deus na vida de cada um, para incutir nas crianças um profundo senso da glória de Deus. Quem é Deus para seu filho? Ele sabe quem é Deus realmente? Ou ele vê um Deus ausente, ou um Deus longe demais, ou um Deus da barba branca, que aparece somente uma vez no Natal? Será que os nossos filhos reconhecem, ou seus filhos, ou os nossos netos virão a conhecer verdadeiramente quem é Deus, a beleza dele? O salmista fala sobre isso no Salmo 145. Olha
Salmo 145, versículo 4. Abre lá suas Bíblias. Salmo 145. Salmo 145 fala desse salmista, ele coloca desta forma. Versículo 4, parte A, diz assim: uma geração louvará a outra geração as tuas obras. Que isso parece? O que isso parece? Que você fala como uma, você pergunta para o texto, que você fala como uma geração que louva Deus para a próxima. O Salmo 145 nos diz, nos dá a resposta. Isso significa meditar sobre o glorioso esplendor da majestade de Deus. Falar das obras majestosas de Deus. Olha o versículo 4, parte B, que diz: e anunciará os teus poderosos feitos. E anunciará os teus poderosos feitos. Sabe o que as crianças hoje conhecem? Os heróis da Marvel. Eu não sou contra entretenimento e eu amo assistir esses filmes. Eu vibro com esses filmes. Eu vejo a arte ali de uma forma esplendorosa que Deus dá na graça comum. A gente fica, eu sempre digo para os meus filhos, que são bem pequenininhos, que eles têm que observar que dentro de tudo aquilo que aparece, no trabalho cinematográfico, você tem que ver os pontos principais que Deus está ali atuando, de alguma forma. E a representatividade, porque todo conhecimento tem em comum Deus, porque Deus dá o conhecimento às pessoas, o mundo todo, a inteligência a todas as pessoas. E Deus está inserido sempre ali nas ideias. Mas o que a gente pensa dos nossos filhos em relação ao que eles entendem como Deus Todo-Poderoso e não como um herói que parece ser indestrutível e no final tem seu ponto fraco? Mas que Deus não tem? Que Deus é o nosso maior herói? Será que os nossos filhos entendem isso? Eles podem assistir e vibrar como eu vibro, mas eles têm que colocar sempre Deus como o principal de todos. O nosso Senhor Jesus Cristo como o herói principal que salvou a humanidade. Será que nós entendemos isso dentro da nossa família? E o salmista, ele continua, ele vai mostrando, versículo 6, ele vai falar da sua grandeza de Deus. Olha o versículo 6. No versículo 7, parte A, ele vai divulgar a fama de sua grande bondade. Deus é bondade pura. Ele retém a catástrofe. Ele retém a violência por causa dos escolhidos. Porque senão nós seríamos um caos só. Mataríamos uns aos outros por qualquer motivo. A bondade de Deus é derramada em nossas vidas. O privilégio que nós temos de louvar ao Senhor, de ouvir a sua voz na palavra. Olha o versículo 7b, que ele fala de cantar a sua justiça. Cante a sua justiça, louve a sua justiça. No versículo 11 do Salmo 145, ele fala da glória do seu reino. E quando você estiver ensinando seus filhos, você leia o Salmo e vai dizendo: olha como Deus é. Olha o versículo 17, que fala novamente da sua bondade. E no versículo 21, no final, ele fala do seu louvor. Olha o versículo 21. A minha boca proclamará o louvor do Senhor. Que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo sempre. O amor de Deus é insuflado
Insuflado é quando você enche de ar uma bola de sopa, por exemplo. O amor de Deus ele é insuflado quando meditamos na sua glória e bondade. Ele entra nos nossos corações. Ele começa a abranger o nosso ser. Nós começamos a nos fortalecer para a glória de Deus. As crianças não podem ser trazidas para o deleite em Deus em um vazio conceitual. Simplesmente você diz para o seu filho: olha, Deus é o Criador. Olha, Jesus morreu por você. Tá bom. Mas não é só isso. A gente pensa que falando, contando as histórias bíblicas para as crianças, simplesmente já está bom. Mas eles têm que viver o Evangelho dia a dia. Eles têm que enxergar o Evangelho na família. É por esse motivo que eu gosto sempre de falar de Jerry Bridges, grande pregador dos nossos dias, que ele diz: você tem que pregar o Evangelho todo dia para você mesmo. A gente esquece facilmente do Evangelho, que é a nossa vida. Isso é conceitual. Eu vou falar somente de Deus, simplesmente eu vou dizer para a família: Deus é Deus. Mas eu tenho que explicar os atos de Deus, o poder de Deus, o que Ele faz no mundo hoje. Nós não somos deístas, de achar que Deus criou e deixou a criação andar sozinha. Não! Nós somos teístas. Cremos que Deus é conosco, que Deus cuida de cada um de nós, que Deus está atuando na nossa vida todos os dias. Ele não nos deixa sós. Esse é o nosso Deus. Terceiro, escola de relações sociais. Amar ao próximo é a segunda tábua da lei. Isso também é um negócio de família. A vida familiar oferece oportunidades maravilhosas para mostrar o amor de Cristo aos outros. Por quê? Vai bater. Por quê? Porque a vida familiar, irmãos, fornece as maiores ocasiões de conflitos relacionais. Você já pensou se as nossas famílias fossem perfeitas? Tudo bem direitinho, tudo na conformidade. Olha, todo mundo veste de jeitinho, você age do jeito certo, você tem, não é aquela dos requintes da forma de tratar. Você sabe que, principalmente na Europa, nos séculos passados, existia muito essa questão da educação, muito quase como príncipes e reis, onde você tem que sentar desse jeito, você tem que comer desse jeito, onde você tem que usar essa colherzinha para isso, esse garfo para isso, essa faca para isso, você tem que andar de uma forma bem elegante, você tem que olhar, você tem que se comportar bem, e aí você tem um modelo bem certinho, bem conforme deveria ser, super bem educado, e a humanidade pensava que se a educação aumentasse, nós seríamos pessoas perfeitas neste mundo, sem Deus. Pelo contrário, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial acabou com essa ilusão, que nós somos pecadores mesmo. E dentro da família que Deus instituiu, nós estamos ali, vivendo cada um com o seu pecado. E aí é nesse ponto que a família é uma escola também de maneiras sociais, de adquirir aquilo que é necessário para a gente viver corretamente. Não em conformidade, mas pessoas que são diferentes. Você já viu 10 filhos serem iguaizinhos? Não. 2 filhos não são iguais. Um é totalmente diferente do outro. A pessoa, se fosse todo mundo igualzinho. Hoje em dia as pessoas não querem ter muitos filhos porque eles dizem é muito problemático ter filhos.
mas antigamente eram 10, 15, 20 filhos. Você imagina como é que era? E aí Deus nos mostra isso. Em Tiago 4, ele aborda o conflito social com perguntas perceptivas. Versículo 1 de Tiago 4 diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Normalmente nós procuramos fora de nós mesmos a razão para os conflitos. Ele me deixa louco, alguém diz. Ou ela riu dos meus erros. Nos conflitos sociais, fora e dentro das famílias, nós percebemos que as pessoas estão sendo mais individualistas. E elas se preocupam com o seu próprio ser. E esse é um problema sério que tem acontecido nos nossos dias. Tiago vira o jogo contra nós. Ele diz que os conflitos relacionais vêm de paixões que guerreiam em nossos corações, no seu coração, no meu coração, no coração dos seus filhos. Ah, não, mas nós somos cristãos. Não, não é isso não. Independente disso, nós somos atacados constantemente. A nossa insensibilidade tem crescido assustadoramente. Eu não consigo mais ver valores em nossas vidas. Isso é um problema seríssimo dentro da família. A família é um lugar para adquirir percepção sobre os desejos que guerreiam dentro de nós e causam conflitos com os outros. Não, meu filho é assim mesmo, minha filha é assim mesmo, deixa para lá. Olha, a psicologia diz que eu não posso reprimi-los. Está totalmente errado. A palavra de Deus diz que não é assim. Você precisa educar à luz da palavra. A nós mesmos. Não só os filhos, mas nós mesmos. Os cônjuges. Os irmãos e assim por diante. É um local para identificar a feiura do narcisismo. O que é narcisismo? O amor excessivo pela própria imagem em si mesmo. Muitas pessoas sofrem disso. Quando você passa muito tempo no espelho, você tem problema de narcisismo. Muito tempo. Cuidado. Você fica tirando selfie direto de você mesmo. Cuidado com isso. Fotos, 100 fotos suas. Você tem que ter cuidado com isso. Quando você vê alguém em sua família que vive dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer, porque ele tem problema. Sabe por quê, irmãos? A vida familiar proporciona a oportunidade de aprender a excelência do amor sacrificial pelos outros. O que é amor sacrificial? É o ato de amar incondicionalmente. Eu amo e não espero nada em troca. É isso que a gente tem que fazer dentro da família e repercutindo dentro da igreja. Eu amo alguém, eu tenho que amar o outro sem esperar nada em troca. Ah, não, eu amo porque você me ama. Não é assim não. De jeito nenhum. A palavra de Deus não ensina isso. Meu ato de amar é o ato exclusivo daquele que habita em mim. É por causa de alguém que está habitando em mim que me dá condição de eu amar o outro, mesmo que essa pessoa seja alguém que me ataque. Isso acontece inicialmente dentro da família. E eu preciso mudar esse conceito em minha mente, em meu coração. É um excelente lugar para aprender. Verdadeiramente buscar os interesses dos outros. Conflitos familiares não são interrupções indesejadas nos negócios da família. Não, isso é natural e temos que saber lidar com isso. Eles são uma parte vital de aprender a viver em amor. A família é um lugar para amar o próximo. Eu começo a amar o próximo amando os meus filhos, mesmo que eles estejam errados. Mas eu vou ensiná-los.
Eu tenho que amar a minha esposa ou o meu cônjuge, mesmo que eu esteja errado. Eu tenho que amar o meu irmão, mesmo que ele esteja errado. Família é um lugar para amar o próximo. E em último lugar, escola do Evangelho. Família é a escola do Evangelho. Cantamos o Evangelho. Temos que viver o Evangelho também, na igreja, na família e também na igreja. Família cristã comum é uma escola para o Evangelho. Um lugar para vivenciar a graça do Evangelho. Conflitos que surgem quando nos esforçamos para viver juntos em amor, mostram a nossa profunda necessidade dessa graça. Não podemos amar a Deus e ao próximo sem graça. Cristo viveu em carne humana, sem pecado, para nos fornecer a justiça que não poderia ter de nenhuma outra maneira. Ele morreu para pagar a culpa do nosso pecado. Ele morreu para satisfazer plenamente as exigências da lei de Deus. Mesmo agora ele intercede por nós. Para que ele intercede por nós? Para que possamos experimentar a sua graça. Para viver como pessoas que conhecem o perdão e para que possamos estender o perdão uns aos outros. Sabe, é uma sequência de lógica, de aprendizado cristão, que um vai desencadeando o outro. Deus nos perdoou, eu aprendo a perdoar o meu irmão na família, ou o meu cônjuge, ou o meu filho, e eu vou estender aos outros o perdão. A família cristã comum não é um lugar de perfeição, óbvio. Nós pecamos e sofremos com os pecados dos outros. Nossos filhos pecam e sofrem com pecados. Somos tentados a resolver conflitos através da sabedoria humana, mas percebemos o benefício que eles trazem se tentarmos resolvê-los sem referência ao Evangelho. O Evangelho é que nos dá condições para a gente resolver as nossas diferenças, os nossos erros, os pecados. Os conflitos inevitáveis da vida familiar oferecem excelentes oportunidades para sermos o que Efésios 4,32, olha lá o que ele recomenda. Efésios 4,32. O que diz lá? Efésios 4,32 diz: uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu já sei isso, pastor, mas eu preciso usar isso em minha vida. Os pais que entendem que também são pecadores, que se deixam levar por paixões e desejos, podem ter empatia com seus filhos que pecam. Muitas vezes nós somos assim. Olha, eu sou seu pai, eu tenho mais tempo do Evangelho, eu sou menos pecador do que você. A gente não diz isso, mas sente isso e demonstra isso. Olha, eu sei, você não sabe. Não é assim. Não é dessa forma. Eu tenho que ter empatia com aquele que sofre, porque eu ainda sou pecador. Já pensou se nós fôssemos santos definitivamente, sem pecado, e a gente teria que lidar com pessoas pecadoras? Nós não entenderíamos eles. Mas quando a gente olha para uma pessoa que está lá fora, bebendo, se drogando, e a gente diz assim: como é que pode? Olha lá, não tem amor pela vida. Mas na realidade nós estávamos ali, não da mesma forma, mas com os mesmos pecados. É que Deus teve misericórdia e não deixou chegar ao fundo do poço como eles estão chegando.
Diante disso, eu preciso ter empatia com as pessoas, começando na família. Eu preciso entender o evangelho que foi alcançado na minha vida pela misericórdia e graça de Deus, que deve ser alcançado para os meus filhos, para minha esposa, meu cônjuge e também para as pessoas lá fora. O pai que entende tanto o problema do pecado quanto a graça e o poder do evangelho é capaz de compreender e ajudar verdadeiramente os filhos que pecam. A experiência de ser um pecador que achou graça permite que os pais levem o poder e a graça do evangelho aos seus filhos. Os cristãos amam a ideia de família, de famílias onde as pessoas amam e honram a Deus e vivem juntos, crescendo em graça. Mas as famílias cristãs, irmãos, que amam a Deus e ao próximo, não existem como uma abstração. Como é assim? O que significa? É que abstração é a condição da pessoa que está tão imersa nos próprios pensamentos que não tem noção do que ocorre ao seu redor. Será que alguns dos pais não são assim? Eu trabalho, eu estou com a cabeça cheia, com tantos trabalhos na minha cabeça, que o que acontece no meu redor, dentro da família, eu não percebo. Eu nem pergunto, eu só olho e digo, olha, acho que meu filho está bem, minha filha está bem, e eu vou correr aqui. E corro. Isso é natural, tendencioso. Então, essa abstração de achar que tudo está bem, porque eu estou envolvido com tantas coisas na minha vida, eu não paro um minuto para pensar e olhar e cautelosamente conversar e indagar e viver ali tete a tete, tirar um tempo para perceber que não está bem. Eu acho que está tudo bem, mas de repente que eu acho que está tudo bem e vou levando a vida assim, e aí lá na frente explode e você fica sem saber o que fazer. Não deve haver abstração. É quando a pessoa acha que tudo está perfeito em seu pensamento. Mas não é assim. Elas não são o ideal no mundo das ideias. Não. Não é o que você pensa que é. Você tem que averiguar muito isso. Às vezes nós achamos que é, porque está no meu pensamento, porque talvez eu aprendi assim, e está tudo bem. Mas eu preciso olhar com mais cautela. As famílias cristãs comuns existem apenas quando pessoas reais, de carne e osso, como eu e você, comuns, cristãos, entregam suas vidas como sacrifícios vivos. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2 é o exemplo para nós, onde a gente tem que oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é um culto racional, para que nós possamos transformar as nossas mentes. Essas famílias são argumentos poderosos a favor da verdade e da beleza da fé cristã. A família é uma escola, e nós devemos usufruir dessa escola. Nós devemos viver o cristianismo como devemos viver mesmo. Eu não posso dizer, olha, eu já sei o que é evangelho, eu já sei o que é salvação. Eu não sei. Se eu não vivo, eu não sei. Porque a salvação eu recebo de graça e eu vou desenvolver a minha santidade. A salvação ela continua sendo desenvolvida com a santidade. E eu só vou entender que a família cristã, sendo ordinária, sendo uma família comum, com todas as suas limitações, com todos os seus problemas, com todos os seus pecados, só se resolve
no exercício dentro da família, vivendo o princípio da graça extraordinária, porque o que está em nós é sobrenatural. Nós somos comuns, mas o que o que nos envolve é algo além de qualquer coisa que nós conhecemos. É algo superior a qualquer coisa que nós podemos observar. É algo tão maravilhoso, que a gente não sabe nem falar. E nós esquecemos do nosso Deus. Esquecemos do Cristo Jesus que morreu por nós. Porque agimos insensivelmente na nossa vida cotidiana, sem olhar e parar para focar e interagir com os membros da nossa família. Que nós possamos, como família, viver o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, pela graça de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, a Te servir melhor. Ajuda-nos a reconhecer a preciosidade, o tesouro que está inserido, ou que é a Tua palavra. O tesouro que devemos encontrar todos os dias em nossa vida, no seio familiar, desenvolvendo, Senhor, a santidade em Cristo Jesus, dando valor, Senhor, em primeiro lugar ao Senhor, a Tua palavra, para que possamos ser bem-sucedidos em nossa vida cristã. Você esteja abençoando esta igreja, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Cristo. Amém.